Quem gosta de ganhar presente aqui? Todos, né? Todos gostam. É uma coisa natural, nossa, querer ganhar, né? Nós ganhamos muito presente do Senhor e muitas vezes a gente não sabe, viu, Eros? Muitas vezes a gente não sabe. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra que está em Apocalipse 3:11. Convido os irmãos para abrir. Apocalipse 3:11. E aí nós vamos descobrir muita coisa que o Senhor já nos deu, de presente, de graça, um pacotaço, e muitas vezes a gente negligencia, deixa para lá. Mas hoje nós vamos valorizar tudo isso que o Senhor nos deu, amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, irmãos, vamos orar. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome, Senhor, nessa noite, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso, um Deus que tem nos abençoado ricamente, meu Pai. Tem nos dado muito mais do que nós precisamos, muito mais do que pensamos. Em nome de Jesus, Pai Santo. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que essa palavra abençoadora, Senhor Deus, tua palavra, alcance os nossos corações e nos ensine, Senhor Deus, como andar, como valorizar as coisas dos céus, Pai Santo, e que ninguém se perca, Pai Santo. Abençoe as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 3:11, ele diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. De novo, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quando eu comecei a estudar esse texto aqui, esse versículo, eu comecei a entender coisas maravilhosas que dá para a gente tirar aqui, para a gente entender o que o Senhor tem feito por nós, o que está à nossa disposição, né? Basta a gente tomar posse e começar a usufruir de tudo isso que o Senhor tem feito por nós. Eu dividi esse versículo em 3 partes, né? Uma promessa, né? Eis que venho sem demora, uma promessa. Ele está dizendo para a gente que ele vem, é verdade isso, ele voltará para buscar a sua igreja, amém? Amém. Guarda o que tens. O que você vai guardar, irmãos? Tudo aquilo que você já recebeu do Senhor. Tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para nós. Amém? Para que ninguém tome a sua coroa. Para que você não perca, para que você deixe ir para o ralo tudo aquilo que o Senhor conquistou. Que foi um preço muito caro, foi um preço de sangue, foi a vida do nosso Senhor que desceu do céu, que deixou o seu reino de majestade para viver aqui entre nós como homens, para levar as nossas dores, nossas enfermidades, para carregar a nossa cruz, para que hoje a gente tivesse paz, para que hoje a gente tivesse vida. Amém? Então, nós não podemos deixar que tudo isso, essa preciosidade tão grande, caia por terra. Amém? Então, hoje nós vamos estudar aqui um pouquinho para a gente poder entender, né, tudo isso que o Senhor fez na cruz. A Bíblia, quando ela fala assim, eis que venho sem demora, a Bíblia ela não fala o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Há uma advertência para nós, né, em Apocalipse 16:15, que diz assim, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, né, e guarda suas vestes. Essa é a parte A do versículo. Marcos 13:32 diz assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Se nem o Senhor Jesus, nem os anjos, ninguém sabe, somente o Pai, a nossa obrigação é vigiar, ficar prontos, né? Nós vemos em Lucas 23, versículo 44 até o 46, um episódio que ele mudou a nossa vida. No dia em que o Senhor Jesus foi levantado naquela cruz, ele foi crucificado, né, diz aqui no 44, né, assim, era quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona.
foram praticamente 3 horas de escuridão em que o sol virou trevas, né? Escurecendo-se o sol. 45. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando em grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Nesse momento em que o Senhor Jesus, que houve esse acontecimento, que o Senhor Jesus foi levantado naquela cruz, em prol da minha vida, em prol da sua vida, em prol daqueles que ainda também não o conhecem, mas isso está à disposição deles, né? Houve uma conquista muito grande a nosso favor, que eu gostaria de relacionar alguns aqui para a gente ir estudando e deixando muito claro na nossa vida, na nossa mente. São coisas maravilhosas que ele conquistou para nós, né? Infelizmente, nós temos muita gente, mas muita gente mesmo, familiares, amigos nossos de trabalho, vizinho, que não conhecem essas verdades, não sabe o que aconteceu. Eles acham talvez que Jesus foi levantado, foi uma pessoa, um profeta, que foi levantado, morreu lá na cruz, muito legal, muito bonitinho, se encerra por aí. Não é verdade. Não é verdade. As coisas, quando o Senhor Jesus foi levantado naquela cruz, muita coisa, muito benefício foi conquistado ali por mim e por você. Amém? Há alguns anos atrás, eu andava em trevas, né? Talvez alguém aqui já conheça o meu testemunho, mas eu andava em trevas procurando a Deus com um coração contrito, né, e quebrantado. Sempre achei que no meu coração que eu estava procurando o Senhor e eu não conseguia encontrá-lo nos lugares por onde eu passei. Passei por algumas igrejas, passei pelo Espiritismo, onde eu acabei ficando bastante tempo, e lá aconteceram coisas assim muito estranhas, e que no dia em que eu abriram os meus olhos, que as escamas dos meus olhos caíram, eu comecei a questionar tudo aquilo que acontecia lá, e eu não conseguia encontrar resposta. Ninguém lá dentro conseguiu me convencer daquilo que acontecia lá dentro. Eu passava mal, né, quando eu estava lá, e eles diziam que tudo era comum, era normal. Eu sentia os meus braços como se eles tivessem 2, 3 metros de comprimento. As minhas pernas também 4 metros de comprimento, assim, e entrava por baixo dos bancos. Era uma sensação horrível. A língua, eu sentia a língua como que se ela não cabesse na minha boca. Não é que eu era linguarudo naquela época não, viu, Lucas? Mas era o sintoma que eu sentia. Aquela língua grossa, os braços grossos, compridos, né? Aquela perturbação toda. À noite, para mim dormir, era um sufoco. A minha cama, ela balançava de um lado para o outro, né? E às vezes eu tinha sonhos terríveis, né? E tudo isso era perturbação. Eu tentava chamar, eu tentava clamar e eu não conseguia, minha voz não saía. Eu contava para as pessoas batiam nas minhas costas e falavam assim: você estava dormindo, você estava sonhando. Eu falei: não, mas não é sonho, gente, eu estou sendo atormentado, eu preciso de ajuda. Aí, às vezes as pessoas não davam bola para mim. E aí eu sentia uma coisa muito estranha. E aí eu comecei a ver lá naquele lugar, falei, como que uma pessoa que serve a Deus, né, porque eles chamavam de Deus, só trocava os nomes, né? Os nomes lá são tudo trocados. Eles não se apresentam para a gente como demônio. Como que uma pessoa podia doar o seu corpo ali por alguns instantes para o demônio e depois eles falavam que doavam para Deus? Como Deus pode usar o mesmo corpo ao mesmo tempo? Ou em fração, alguns minutos ali de diferença. Então, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Será que Deus tem conchavo com o diabo? Falei, não pode ser uma coisa dessa. Eu comecei a questionar, a perguntar, e as respostas não vinham. Até que eu virei as costas e fui embora, não quero mais saber. Não quero. Aí no dia em que eu entrei na igreja evangélica para assistir um culto,
com os irmãos haviam convidado a gente. Aí eu passei mal mesmo. Não fui endemoniado, né? Não caí lá endemoniado, chutando cadeira, não. Mas passei mal lá, fui obrigado a sair, tomei uma água, depois voltei. Mas eu estava assim, comendo aquela palavra que estava sendo pregada, e o pastor pregando sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aquilo foi entrando no meu coração, e eu falei assim, puxa vida, será que isso é verdade? Será que isso é aquilo que eu estou procurando? E eu comecei a me sentir bem ali, e dali alguns meses a gente teve outra oportunidade, e aí eu aceitei a Jesus, e graças a Deus, essas perturbações, todas essas coisas nunca mais aconteceram na minha vida. Amém. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é, eu andava nesse mundo sem saber das maravilhas que o Senhor havia conquistado para mim. Eu andava achando que existia um Deus que me amava, eu procurava Ele, não encontrava. E aí, no dia em que eu encontrei esse Deus maravilhoso, sabe, Eros, o que eu descobri? Que com a minha salvação veio também um pacote maravilhoso, mas cheio de benefícios para mim. Cheio de benefícios, que é esse presente que eu tenho que guardar na minha vida aqui com todo carinho, né? com toda a minha esperteza, para que ninguém me roube isso. Não é verdade? Então, eu queria dizer aqui, olha, em Salmo 51, 17, se você quiser abrir, eu aguardo. Salmo 51, 17 diz assim, ó, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezas, ó Deus. Irmãos, foi dessa forma que eu procurei a Deus, com um espírito quebrantado, com um coração quebrantado, com um coração contrito. Em todos os lugares eu andava procurando ao Senhor. Amém? E hoje eu o encontrei. Amém. Então, nessa segunda parte desse versículo de Apocalipse 3:11, ele diz, guarda o que tens, aí é que está o presente, que eu queria conversar com você um pouquinho mais nessa noite. Mas a todos quanto creram no sacrifício de Jesus Cristo, nós temos o direito de usufruir de alguns benefícios a partir de hoje. Nós não precisamos esperar morrer, fechar os olhos, para que eu usufrua da salvação e dos benefícios que o Senhor conquistou para nós. Você sabia disso? Verdade? Tudo está à nossa disposição a partir de agora. Então, a partir de agora, eu já começo a usufruir de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Uma coisa que eu coloquei aqui, ó, Ele nos reconciliou com o Pai. Por que Ele nos reconciliou? Porque lá no Jardim do Éden havia sido quebrado através do pecado de Adão e Eva, que eles tentaram ser independentes, tentaram levar uma vida independente de Deus, procuraram ali saber mais que Deus, ter o mesmo conhecimento que Deus. Então ali foi cortado, né, esse elo que tinha entre o homem, né? A Bíblia diz lá em Gênesis que todas as tardes o Senhor vinha conversar com o homem. É verdade? Você já imaginou? Que legal que era, todas as tardes você ter contato direto com o Pai, conversar com Ele, tratar dos assuntos relacionados à salvação, essa terra, saber o que o Senhor tem preparado para mim. Que maravilha é isso. Foi cortado, nós perdemos tudo isso por causa do pecado. O pecado entrou ali na vida de Adão e Eva, e por causa deles nós perdemos a reconciliação. Colossenses 1, 21, olha, quem gosta de anotar, anote, porque são muitos versículos legais para a gente ler nessa noite. Colossenses 1, 21 diz assim, a vós também, que noutro tempo erais estranhos, desde o período em que houve que nós perdemos a comunhão com Deus, até o dia em que você se converteu, você era estranho diante de Deus. E inimigo no entendimento da palavra pelas vossas obras, que eram más, mas agora, contudo, Ele nos reconciliou. Então, irmãos, no dia em que eu conheci o Senhor Jesus,
no dia em que eu disse sim para Ele, no dia em que eu entreguei a minha vida para Ele, que eu reconheci que Ele é o meu único e suficiente Salvador, Ele me reconciliou com o Pai. Então, aquele caminho que havia sido perdido lá atrás, hoje, ele está refeito de volta. Amém? Amém. Vencemos a morte com Ele. Olha, outro presente, hein? Se você achava que não tinha ganhado nenhum presente essa noite, já são 2. Vencemos a morte com Ele. Diz assim em 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, lá no Éden, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Amém? Romanos 6, versículo 5, diz assim: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Amém? Ficou redondinho agora, né? Ficou redondinho, ficou certinho agora. Então nós fomos reconciliados com o Pai e nós vencemos a morte. A morte hoje, ela não é mais um bicho-papão. A morte para nós, ela não é mais aquele episódio que vai nos aterrorizar. Não é verdade? Porque nós estamos de volta para a casa do Pai. Não é verdade? Estamos de volta para a casa do Pai. Nós já passamos aqui bons momentos, né? Ensinamos, aprendemos muito e agora nós vamos voltar. Amém? Nós fomos também, irmãos, libertos da penalidade do pecado, do poder e da presença do pecado. O pastor Elo já falou aqui sobre isso. Ele chamou até isso de os 3 P's. Muito interessante. Uma coisa que impactou bastante o meu coração quando eu aprendi sobre isso. Os 3 P's, a penalidade do pecado. Nós, quando nascemos, né, nós nascemos com, no nosso DNA ali, né, carimbado ali, pecador. Por quê? Por causa do Jardim do Éden. Algumas igrejas chamam isso de pecado original, não é isso? Nós já nascemos. A criancinha já nasce com o pecado. Não é verdade? Então, essa é a penalidade. Por mais que eu tivesse dinheiro, por mais que aqui alguém pudesse juntar todo o dinheiro deste mundo, ele não conseguiria pagar pela sua salvação. Por mais dinheiro que houvesse. Por mais que ele tentasse cumprir a lei, que eram mais de 613, isso? 13, por aí. Se ele tentasse cumprir toda a lei, ele não conseguiria, porque se ele for devedor de apenas uma, ele já perdeu tudo. Ele não consegue. Então, Jesus Cristo, ele vem e entra na nossa frente e fala assim: Dirceu, você não precisa mais pagar a lei. Ele pagou por mim. Amém? Porque ele foi para a cruz do Calvário, ele pagou toda a minha sentença que eu tinha, toda aquela dívida que eu tinha, que para mim era impagável, que eu estava condenado a ir para o inferno. Ele vem e paga essa dívida minha. Então eu fico zerado. E todos vocês que já fizeram a sua opção por Jesus estão zerados também. Amém? Amém. O poder do pecado, irmãos, é aquele poder que nos rodeia, que fica sempre tentando nos seduzir. Faz isso, sonega o imposto de renda, né? Não tem ninguém vendo, pega a propina. Esse é aquele poder que fica sempre nos rodeando. Né? E junto com a presença do pecado que fica sempre atormentando a nossa cabeça. O Senhor Jesus, ele nos livrou disso. Hoje, por causa do sangue poderoso de Jesus, nós temos liberdade de dizer não para o pecado. Amém? Liberdade para dizer não. Antes, quando você não conseguia dizer não, você era escravo do pecado, você estava precisando que alguém pagasse essa dívida por você. Amém? Então vamos aqui no versículo. Colossenses 2,14. Diz assim, olha: havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? Então aquela dívida que você tinha foi cravada na cruz. Amém? Você não precisou pagar nada nela. Amém? Em nome de Jesus, basta crer. É a graça. É o Senhor dando para você de graça aquilo que você não merece. Mas pelo amor dele, ele nos dá. Amém?
Romanos 8:2 diz ainda assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu não devo mais nada. Como é que é? Lero, lero, lero. A morte não me pega mais. É verdade? E o Senhor Jesus, para provar, para mostrar para Deus que todo aquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário foi aceito, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então essa para nós é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Porque se Deus não tivesse aceitado, Jesus não teria ressuscitado. Jesus teria ficado no túmulo. E aí Deus teria que providenciar alguma coisa diferente. Mas o plano dele era perfeito para nós. Antes que o homem pecasse, o plano já havia sido feito, já estava guardado. O Senhor já tinha tudo isso certinho, já pronto para nós, para nos salvar. Como o homem pecou, o Senhor colocou isso em prática. Há algumas igrejas, né, algumas outras denominações até tentam achar que não haveria necessidade de tudo isso. Se realmente isso não fosse necessário, Deus não teria dado seu filho para morrer por nós. Ele não teria saído, deixado o seu trono para se fazer carne e morrer na cruz por nós. Talvez qualquer sacrifício aqui humano, ou até mesmo como é que é o nome daquilo que já foi abolido? Que o homem ficaria penando lá por alguns tempos. Purgatório. Talvez o purgatório resolvesse, não é mesmo? Não precisaria do nosso Senhor ter deixado o seu trono para estar aqui. Mas a situação do homem era muito séria. Era muito séria. Se a gente pudesse olhar a UTI espiritual, nós íamos ver lá qual era e quão grave era o estado do homem. O homem estaria lá todo entubado, na antessala do inferno, esperando abrir a porta para que ele fosse tragado. Mas o Senhor Jesus veio, pegou essa dívida, essa cédula, essa que era contra nós, e cravou ela na cruz. Então hoje nós não devemos nada, mais nada, estamos livres, amém? Outro presente, irmãos, ele nos deu cura, amém? Ele nos deu cura. Isaías 53 diz assim, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, amém? Então, quando nós buscamos ao Senhor e entregamos as nossas enfermidades, as nossas dificuldades para Ele, se for essa a vontade dEle, Ele há de nos curar, amém? Porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que nos ama, amém? Ele nos justificou, porque antes Deus não conseguia olhar para nós e nos ver como filhos se não fosse o sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. Então, houve justificação. Romanos 3:28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, né? É justificado pela fé sem as obras da lei, porque aquele que procura pagar a lei não é justificado, mas aquele que tem a fé no Filho de Deus, naquele que foi pregado na cruz, sim, esse sim, já está com todos os seus pecados justificados. Outro presente, irmãos, ele nos deu vida abundante. E a vida abundante nós podemos vivê-la desde já também, né? Não precisamos viver a vida depois da morte, não. A vida desde já. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, a esse muito mais aos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Está em Romanos 5:17. Amém? Então, olha, quanta riqueza. Não foi só a morte na cruz. Quando o véu se rasgou, o pacote caiu no meu colo, irmão, caiu nos meus braços. É até engraçado falar isso, mas é um pacote que eu tenho que usufruir desse pacote. Eu não posso negligenciar isso, eu não posso deixar isso de lado
e tentar viver a minha vida. Eu tenho que viver a vida de Cristo. Amém? Ele nos deu um novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, em Romanos 6,6 diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem, ele foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então eu não tenho mais prazer em servir ao pecado. Amém? Porque eu estou recebendo do Senhor o novo nascimento. Eu agora tenho condição de ser uma nova criatura. Eu costumo dizer que a religiosidade, né, a vida que a gente vive, ela nos vai acrescentando coisas, né, e a gente vai jogando tudo aquilo numa mochilinha, né, e vai pondo nas costas. A gente vai andando, arrumando coisa velha e pondo na mochila. É religiosidade, é desculpas, é uma série de coisas, né? Dos nossos pecados, aquilo que a gente gostava. Então vai ficando tudo ali. Quando a gente entende o sacrifício de cruz de Cristo e que a gente tem um novo nascimento, em que eu assumo um novo homem, eu sou um novo homem, você é um novo homem, uma nova mulher, em Cristo, você corta essas cordinhas e deixa essa mochila cair lá para trás. Aí você não vai mexer naquela mochila que só tem lixo lá atrás. Não olha mais para trás, larga lá atrás e não olha lá. Não vai querer, mas lá tem um negocinho legal que eu gostava, que eu ganhei desde pequeno. Não vai atrás, larga lá para trás, que o Senhor ele faz nova todas as coisas. Amém? O Senhor ele é especialista não em ficar remendando as coisas, mas em fazer novo, em renovar as nossas vidas. Amém? Ele renova, ele faz de mim um novo homem, faz de você uma nova mulher, um novo homem, não é verdade? E é assim que a gente vai continuar vivendo em novidade de vida. Amém? O Senhor ele nos ajuda a perdoar, irmãos. Olha aí, o perdão também faz parte desse pacote que está aí disponível para nós. Vamos abrir aqui 1 João 1,7. 1 João 1,7 diz assim, mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Aleluia? Esse versículo de João, que eu li agora, 1 João 1,7, eu costumo usar muito ele nos nossos hippies, porque eu acho um versículo muito rico. Eu amo demais esse versículo. Eu digo assim, que ele tem algumas condições. Ele diz assim, mas se, olha só a posição aqui, se andarmos na luz, então nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós precisamos olhar para Cristo, né? E andar na luz como na luz ele está. E termos comunhão uns com os outros. Então, irmãos, é muito importante que a gente esteja junto, como igreja, como hippie, participando, levando as cargas uns dos outros, abençoando a vida do outro. Isso é a beleza da igreja. E se nós andamos em comunhão uns com os outros, aí sim, olha só o benefício que nós temos. E aí o sangue de Jesus, o seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. Então são apenas duas coisas que ele pede aqui para nós: andar na luz como na luz ele está e termos comunhão uns com os outros. Amém? E ele nos ensina a como perdoar os pecados, como você se relacionar com o seu irmão. Amém? Amém. Ele nos deu vida eterna. Acho que todos estavam esperando isso, né? A vida eterna, morada no céu. Olha só que legal. Em João 3,16, é um versículo que eu não poderia deixar de citar. É o versículo da minha vida. É o versículo que mudou a minha vida, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, eu não consigo entender como é esse amor de Deus para conosco. É um versículo que eu amo, mas eu não consigo entender. De que maneira Deus consegue olhar para nós, sendo imperfeitos, sendo pecadores, sendo ruins, né? Sendo maus de coração, pensamos mal, agimos mal, né? Muitas vezes, né, damos umas cotoveladas no irmão, damos aí
um chutinho nas canelas, isso é do jogo, né? Recebemos também, às vezes, umas cotoveladas, né? Mas, e o Senhor continua nos amando. E eu não consigo entender isso. Nesse versículo aqui, inclui Fernandinho Beiramar. Você consegue entender isso? Que o Senhor morreu por Fernandinho Beiramar e por mais uma tonelada de pessoas aí delinquentes, fora da lei, pessoas que não amam, não têm nem um pouquinho de amor pelo seu próximo, que matam, que praticam estupro, que praticam aí a maldade. O seu prazer é a maldade. E o Senhor, Ele morre, dá o seu Filho para que essa pessoa também tenha oportunidade. É um amor que eu realmente não consigo entender, mas eu confio nesse amor. Amém? Eu confio nesse amor. Eu confio que esse amor foi o amor que me resgatou lá daquele espiritismo, né? Que me resgatou lá daquele lugar ruim onde eu andava, né? Que tirou de mim todo aquele pecado que eu gostava de praticar. Hoje eu não tenho mais prazer. Esse amor aqui é o que me libertou de tudo. E esse amor hoje, ele me ensina a amar os irmãos. Amém? Então, irmãos, quando a gente se converte, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, nós ganhamos a salvação e ganhamos também um pacote. São vários os benefícios que o Senhor coloca à nossa disposição. Coloca aqui para você usufruir a partir de agora. Não deixe para depois. Não seja negligente. Não deixe isso de lado. Para quê? Para que ninguém roube a sua coroa. Para que você, naquele dia em que o Senhor Jesus te chamar, né, você não veja na mão de outros aquilo que era seu. Não é mesmo, Eros? É terrível. Essa frase é do pastor Eros. É terrível. Vai ser difícil, muito difícil para nós. Amém? Vai ser muito difícil. E eu queria convidar você, irmãos, para que você valorizasse todo esse pacote que o Senhor conquistou por você. Conquistou para mim, para nós todos.